Ó, vamos falar do Flamengo na temporada, né? Não vamos falar do Flamengo dos últimos anos, que aí, né, títulos, conquista, brasileiro, tem um tempo que não ganha, mas Libertadores, Copa do Brasil. Você pega o Flamengo na temporada, campeão carioca, é eliminado na Copa do Brasil nos pênaltis, né? Ali pelo Atlético Mineiro, jogando melhor. Quando vai para o Mundial, é eliminado por uma das maiores equipes do mundo. Se não tiver, se o Bayern de Munique não tiver entre as 5 maiores equipes do futebol mundial, não é nem na temporada, há anos. O Bayern sempre ali. E dentro do Campeonato Brasileiro, ali cabeça a cabeça com o Palmeiras, né? Eu acho que deu mole agora contra o Fortaleza. E dentro da Libertadores não fez a fase de grupo, como se esperava, ser primeiro, tudo, mas está dentro de uma semifinal. Dentro de uma semifinal onde dois clubes, que é o Flamengo e o LDU, saiu do seu grupo, né? Em relação a treinadores, o Felipe Luiz está tendo a oportunidade, já foi campeão carioca, Copa do Brasil, e tem a chance de ser campeão da Libertadores e do Brasileiro, das competições que está viva, né? Do outro lado tem um treinador que já foi atleta de lá, o modo fala é um ídolo, tudo. Quer dizer, o Felipe Luiz também é um ídolo do Flamengo, foi campeão de Libertadores, ganhou títulos lá também. Mas um duelo muito aberto. Por mais que o Flamengo tenha um plantel mais caro, jogadores internacionais, é um Racing que está com sangue nos olhos, quer chegar a uma final de Libertadores, ganhou a Sul-Americana no ano passado. Tem hoje o seu torcedor que vai estar apoiando também do outro lado. Mas o Flamengo tem essa vantagem ainda. Fez a vantagem, que às vezes parece que é pequena. Todo mundo acha que uma semifinal não é o que aconteceu com o Palmeiras. Toda semifinal não acontece isso. Você ir para uma semifinal para chegar à final e vir com 3-0 para poder reverter. O Flamengo abre 1-0 diante de uma equipe argentina que tem um presidente que é ídolo do clube também, tem um treinador que é ídolo do clube, muito ligado à torcida, tudo. Mas o Flamengo tem uma vantagem. Para mim, qual é a vantagem do Flamengo? De ter feito o resultado de 1-0 aqui no Maracanã. Mas é a menor vantagem possível, né, Vani? Mas não é melhor você ir com 1-0 do que estava se encaminhando para um 0-0? E aí o Racing, claro, o Racing jogar por uma vitória. O que foi o jogo foi maravilhoso. Por exemplo, ontem a gente teve aqui na Sul-Americana, o Atlético precisava só de uma vitória simples. E meteu 3-1, porque ele foi lá e empatou com o Del Valle. O Flamengo pode até, não digo se dar o luxo, que nunca é luxo você perder o jogo, perder até por um gol de diferença que ainda você não está eliminado. Te leva a chance de ir para os pênaltis. Não, eu concordo, só que é a vantagem mínima contra um Racing que é muito forte dentro de casa. Bom, o Mauro César Pereira apurou, o Mauro tá lá na Argentina, né? Ele vai acompanhar o jogo lá hoje direto do estádio, e ele trouxe a informação de que ele apurou, né, dentro do Flamengo, como que repercutiu a declaração do Gustavo Costas, né, treinador do Racing. O treinador do Racing, ele disse, faltando 3 dias para o jogo, que não dava mínima para punições da Conmebol, que elas podiam ser elevadas, mas que era para o torcedor destruir o campo e que o Racing iria matar o Flamengo. Aí, claro que matar, né, como a gente disse ontem aqui, ele não está querendo dizer vamos matar os caras. Não, ao pé da letra não. Mas quando ele diz que não interessa a punição, ele já dá uma incitada num clima pesado. Porque o que pune alguma torcida? É um clima pesado. Só que o Mauro ainda trouxe ontem que ele pode ter falado daqueles sinalizadores, né, para fazer uma festa maravilhosa dentro do estádio, e aí trouxe esse contraponto. Mas, Mauro, qual foi a repercussão, né, dessa declaração do Gustavo Costas dentro do Flamengo? E já que você apurou isso, como é que é o clima dentro hoje, né, do Flamengo, ainda mais sabendo que vai ter o retorno de quase todos os seus titulares, né? Menos o Pedro, que está com essa fratura no braço. O que eu apurei hoje foi que os jogadores ficaram bem incomodados, bem mordidos, né, com as declarações do Costas, porque
Na realidade, o que acontece? Em cima do que ele falou, e até das próprias exibições do Flamengo, né, contra o Central Córdoba, a derrota no Maracanã, o empate no interior da Argentina, e a maneira ridícula como o time se apresentou contra o Estudiantes, o que se fala aqui? Muita gente, torcedores, você conversa, vê na televisão os programas esportivos, o que se fala? O Flamengo é um time muito técnico, tem ótimos jogadores, etc., mas é um time sem alma, um time que ninguém grita, não tem lideranças de imposição dentro do jogo. Esse é um argumento que muitas vezes é apresentado e vai na linha do que o Costas falou, né? O Costas passa a ideia de que o Racing é mais forte mentalmente, tem mais garra, e vai levar dessa maneira. É o discurso que ele tem, ele sabe que o time dele tecnicamente é um time inferior ao Flamengo, então ele tenta carregar para esse terreno. O que eu apurei foi que os jogadores ficaram bem incomodados com isso. Se isso vai resultar numa outra forma de atuar, num outro comportamento em campo, saberemos hoje à noite. Mas não houve indiferença ao que ele falou, não. Os jogadores ficaram incomodados, muita gente não gostou e os jogadores ficaram mordidos. Bem, agora é com eles, né? Se eles estão mordidos, né? A chance que eles têm é morderem muito, no sentido não literal, mas em campo, marcar, combater, brigar, dividir todas as bolas e tentar uma vitória. Eu acho que, assim, é preciso respeitar o cenário que vai ser encontrado, uma torcida grande, fanática, criando uma grande atmosfera. Fala-se que hoje vai ser algo parecido, até mais impactante do que naquele jogo contra o Corinthians, na entrada em campo. Então, tudo bem. Mas o Flamengo tem muitos jogadores experientes, tem que estar preparados para isso e jogar bola. Se conseguir, como disse bem o Bruno, tirar a velocidade do jogo, impor o seu ritmo, controlar a partida da maneira que é mais interessante para o Flamengo ganha o jogo. O Flamengo ganha o jogo. É o que eu acredito. Agora, tem que jogar direito, com inteligência, jogar bem. E ter também algo mais, que é justamente não deixar que o adversário cresça por uma bola dividida, um carrinho que dá, um pique para alcançar uma jogada, o zagueiro que tenta tirar uma bola, chegar junto, correr mais, ter mais volúpia, ter mais energia dentro de campo, que não houve lá em La Plata. Lá em La Plata isso não aconteceu. Se o Flamengo for blasé, como foi em alguns momentos, por exemplo, sábado contra o Fortaleza, aí está frito. Aí a chance de eliminação é enorme. Mas se jogar bem e competir, no sentido realmente de competição extrema, o Flamengo tem uma chance, acho que bem razoável de vencer, porque vai ter espaços. O adversário do Flamengo é o Racing, que vai atacar, vai dar espaço, o Flamengo pode vencer. Lembrando que em 2022, o Cacique Medina, que treinava o Vélez, mandou esburacar gramado lá do estádio José Amalfitani para dificultar a troca de passe do Flamengo. O Pedro meteu 3 gols, o Everton Ribeiro 1 foi 4-0. Né? Foi 4-0 o Flamengo naquela oportunidade, jogo de ida, né? E do Rio 1-0 só para confirmar a classificação. Então, temos um episódio que não é antigo, é recente até, né? De 3 temporadas atrás, que o Flamengo veio aqui na Argentina e se impôs diante de um adversário que também tinha no seu técnico um personagem polêmico com declarações e atitudes até um tanto quanto fora do padrão antes da bola rolar. E o Flamengo se impôs naturalmente, o Vélez foi atropelado, foi trucidado. Não estou dizendo que vai ser assim, tá? Estou dizendo que o Flamengo já fez isso, se impondo tecnicamente, mas tem que jogar e tem que competir. Eu acho que isso é importante. A cada bola disputada, cada bola dividida, o torcedor do Racing, o time do Racing tem que perceber, olha, os caras estão ligados, os caras estão competindo, não vão entregar nada facilmente. Agora, se for o time banana do jogo retrasado, aí um abraço. Aí a coisa vai complicar. Ô Mauro, e tem que ser lembrado, né, Mauro, que o Flamengo recentemente na Libertadores fez papelões, sim. O Flamengo não rendeu nada do que era esperado nas últimas 2 Libertadores, né? Ele vem de um título importantíssimo em 2022. Agora, 2023 e 2024 foram Libertadores muito abaixo para o Flamengo, né? E eu acho que isso é bom ser falado lá nos bastidores também. O Flamengo está devendo para o seu torcedor uma campanha, não só um título de Libertadores, não, que aí já é mais complicado, mas uma campanha honesta de Libertadores para o elenco que tem. Como você mesmo disse, depois do jogo contra o Estudiantes, o Flamengo precisa mostrar que ele sabe o que é clima de Libertadores, né? Lembrando do que aconteceu nas 2 últimas. Exato. No ano passado, né, o cenário foi um pouco diferente, que perdeu o Peñarol e não conseguiu fazer um gol lá em Montevideo, né? Teve até chances, não conseguiu fazer um gol. Mas o ano retrasado contra o Olímpia foi um negócio assim, vergonhoso, assim, muito vergonhoso. E contra os Estudiantes também. Quando as pessoas aqui falam que o Flamengo parece um time sem alma, não é por acaso não, é culpa do próprio Flamengo e dos seus jogadores. Essa é a questão. Então eles falam
Quem é que grita nesse time? Quem é que lidera? Então, o futebol não é só isso, mas o time precisa ter um pouco disso também. Sabe, não pode ser, nós somos um time técnico, a gente se impõe. A não ser que o Flamengo chegasse em todo lugar, jogasse pra caramba e botasse todo mundo no bolso. Não é o que acontece. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes joga bem, às vezes joga mal. Então, acho que hoje é um jogo para entender bem isso. A informação que eu tenho é essa: os jogadores ficaram bem incomodados. Como eles vão reagir? Não sei. A gente vai saber na hora. Eu acho que não falta a eles aí motivação para que eles façam um jogo diferente do que se viu na Plata, que é um time que vai competir, que vai disputar, que vai jogar, se impor. Repito, vai ter espaço para jogar. Vai ter espaço para jogar. Não acredito que o Racing se feche, a não ser que ele faça um gol rápido e aí ele se retraia. Se não acontecer isso, vai ter espaço. E não vamos surpreender se o Flamengo tiver oportunidades assim no começo do jogo, para chegar a fazer até 1-0. Mas tem que suportar a pressão, ter um comportamento defensivo bom. O Flamengo, o time toma poucos gols, concentração, uma defesa bem postada e sair da pressão. Quando subir a marcação, se o Flamengo conseguir superar a primeira linha de marcação, a segunda, ele vai ter o campo todo para jogar. E aí pode criar situações de perigo. E pode chegar, quem sabe, até um gol. Né? Lembrando que isso também não resolve, porque no Paraguai há 2 anos fez 1-0, tinha 1-0 do Maracanã, 2-0 na soma dos placares e tomou 3 gols de cabeça. E aí eu vou perguntar até pro Bruno, né, Bruno Prado, a maior ameaça hoje pro Flamengo são as bolas aéreas? Por quê? Até pelo trauma do que aconteceu contra o Olímpia, né? Aquele papelão que me fez virar meme lá no Paraguai, aquela palhaçada. Flamengo levando 3 gols de bola aérea. Agora, essa é uma defesa hoje muito mais estável, muito mais confiável do que a defesa que o Flamengo tinha naquele ano. Mas é a principal ameaça? Tem que ser a maior preocupação do Flamengo hoje ou não? Ou o Racing tem outras formas de atacar que são mais perigosas do que a bola aérea, Bruno? O Racing, acho que até a bola aérea eles podem usar, mas acho que eles vão usar muito a bola longa, assim, de trás, assim, uma coisa para uma disputa mais física, de corpo. O Martínez, que é o centroavante, ele faz gols de cabeça, mas ele não é tão alto como, por exemplo, é o Carrijo do Estudiantes. Ali o Estudiantes usou muito o seu centroavante, também na bola longa, né, para ele raspar de cabeça. Então, acho que a bola aérea vai ser um fator, mas também a bola longa, o jogo direto, disputa física, e o Flamengo tem que estar pronto para isso, para uma disputa física, também por isso, acho que a presença do Pulgar na frente da zaga é interessante, é bom, é um jogador que tem um pouco mais desse jogo mais físico e também jogo aéreo, de tentar cortar a bola longa. O Léo Ortiz e o Léo Pereira, eles têm um pouco de dificuldade nisso. Eu nem acharia tão fora se o Danilo jogasse, porque o Danilo é um cara mais forte para esse tipo de disputa. Eu não acharia uma coisa tão... Não ficaria surpreso se jogasse Danilo, principalmente que o Léo Ortiz ainda voltou, estava lesionado. Não acharia tão absurdo ter o Danilo no jogo, não, porque é um cara mais forte, que pode disputar mais no corpo, mais no alto. Então, acho que a bola longa, que também vem pelo alto, acho que é um jogo que o Flamengo tem que tentar evitar, né? O Flamengo tem que tentar fazer com que a bola fique mais no chão. A bola longa e disputa física, e aí a bola aérea vai entrar também. Acho que esse é o principal desafio para o Flamengo no jogo. É um baita desafio, né? Para esse Flamengo, só trazendo a provável escalação, né, do Flamengo, tendo aí Rossi, Varela ou Emerson Royal, eu acho que vai de Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Jorginho, e aí a grande dúvida: Pulgar, Jorginho e Saul, ou Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Plata, Lino e Carrascal. A dúvida hoje, né, pela provável escalação que eu tô vendo, é entre Saul e Samuel Lino. Não sei se o Mauro concorda, né? O Mauro, que está acompanhando mais lá de perto. Seria isso mesmo, Mauro? A dúvida é entre Saul e Samuel Lino, ou nem o Samuel Lino? Pode ser outro jogador no lugar dele, se não começar com Saul, Pulgar e Jorginho? Eu acho que o Samuel Lino não vai começar o jogo, não. Eu acho que é mais fácil começar com Plata, Luiz Araújo, do que com o Samuel Lino. Acho, né? Acho que o Samuel Lino vai ficar no banco. E
E se for o Jorginho Pulga sem o Saúl, aí ele tem Carrascal, Arrascaeta e 2 pontas. Podem ser Luiz Araújo e Plata, e pode ter até o Samuel Lino, que eu acredito menos. Se ele colocar o Saúl, aí ele tem que tirar um dos pontas, porque o Carrascal vai jogar, o Arrascaeta também. Ô, Vamp, e essa situação do Samuel Lino, né? Porque o Samuel Lino, ele vive uma má fase, só que ontem mesmo, né, eu estava conversando com o nosso amigo em comum, Roberto Carlos, a gente se fala constantemente, é um irmãozão que eu tenho aí no futebol, e eu perguntei sobre o Samuel Lino. Eu falei, cara, me fala uma coisa, ele joga bola, perto do que você já viu aí em Madrid, ele joga bola. E aí o Roberto Carlos, ele estava até acompanhado da Beta, né, que é a filha dele, que acompanha muito o futebol, e aí o Roberto Carlos falou, cara, ele joga bem, pô. Ele entrava muito bem no time do Atlético de Madrid. E aí a filha dele, que trabalha no Real também, ela disse, Thiago, a gente odiava quando ele entrava contra o Real, porque ele entrava muito bem. Ele é muito bom jogador. Então, eu te pergunto, Vamp, a confiança pode derrubar completamente um bom jogador assim? Porque o Samuel Lino, eu lembro, ele chegou no Flamengo, o primeiro jogo dele ele entrou contra o Atlético Mineiro, o Flamengo foi até eliminado, né, da Copa do Brasil, só que ele jogou muita bola. Depois, no segundo jogo, de novo, ele entregou muito. Aí, contra o Vitória, ele deu um show naquela goleada, né, de 8-0. De repente, o Samuel Lino cai. De repente, ele começa a pecar muito nas finalizações. De repente, ele começa a ter medo de finalizar. Como aconteceu no último jogo. Ele tinha o gol aberto, ele quis rolar para o Arrascaeta marcado. Aí, claro que tem os exageros. Teve pichação de muro, Lino peladeiro. E aí começa, né, uma pressão acentuada. Só que quando eu falei isso com o Roberto Carlos, ele até riu da minha cara, né, na resenha. Eu falei para ele, Roberto, mas aqui a pressão é maior. Aí ele riu. Aí ele falou, você tá de sacanagem que se acha que a pressão no Flamengo é maior que no Atlético de Madrid, jogando Champions, jogando espanhol. Eu falei, cara, se bobear, eu acho. Porque no Flamengo tem mais pressão para você ganhar título do que no Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid você nunca é favorito. Tem o Real, tem o Barcelona. E eu até brinquei com isso com ele. Você acha que é impossível um jogador que jogou na Europa, num time grande lá, sentir a pressão aqui? Ou não? Realmente ele joga bola, mas ele perdeu a confiança por causa do excesso de pressão no valor da negociação, jogador mais caro da história do Flamengo. Em relação à pressão, com certeza o futebol brasileiro é muito mais cobrado, né? Porque aqui é a cada 3 dias, lá também se joga a cada 3 dias, mas aqui a paciência está indo ao limite, né? Não só no futebol, no dia a dia de convivência das pessoas, né? E isso reflete dentro do futebol também. O Samuel Lino, ele não tem nem 3 meses de Flamengo. Talvez, eu vi o Zidane, cara, uma vez ficou assustado pelo valor que compraram ele da Juventus para o Real Madrid. Ele falou, não vale isso tudo não. E o Samuel Lino deve estar vivendo essa pressão de ser o jogador mais caro da história do Flamengo. Tem que ser cobrado pelos jogos, tem que ser cobrado sim, mas tem 3 meses de Flamengo. Eu estava aqui com o Bruno ontem. Quando o Flamengo perde o Pedro, não sei se vai perder o Pedro para a temporada toda, né? Não sei o nível de grau da lesão. A gente pegou aqui os atacantes do Flamengo, eu e o Bruno ontem aqui, pegamos o Prata. Eu digo, Bruno, olha aí, quantos gols o Prata faz? Onde o Prata fez mais gols foi na Arábia, foi no mundo árabe. Catar, né? 14 gols, 14 no ano. Eu falei, Samuel Lino. Onde ele fez mais gol também, chegou a 14. Acho que fez 12 num time português, acho que no Gil Vicente. No Gil Vicente. Luiz Araújo, muito menos ainda. Muito menos que os dois, né? A atual temporada é que ele tem mais gol, Luiz Araújo. Aqui agora, né? Acho que fez 11. Aí eu falei, vamos ver o número. O Samuel Lino chegou agora. O Prata, ele do tempo que ele tá no Flamengo, ele não fez 10 gols por ano. É tipo você falar assim, ó, me entrega 1 gol por mês. E você joga quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, sábado, quinta, porque é jogo atrás de jogo. O Pedro Arrascaeta faz esses gols. Então, o time do Flamengo não vai esperar que o Samuel Lino vai fazer 20 gols por temporada, pô. O Flamengo tem tantas opções, Chico, que
Agora o Molo falou, acho que não joga. Eu também acho que não joga. O Bruno acha que não joga. Você vai achar que ele acha que também não joga o Rio de Ouro. Mas a cabeça do Felipe Luiz, que jogou com ele, conhece ele. Será que o Felipe Luiz não pode dizer assim, ó? Sabe de uma? A gente falou assim dos 3 volantes. Vamos meter lá Luiz Araújo de um lado, o Prata, um falso 9, Samuel Lino, Arrascaeta por trás e 2 volantes. Pode ser o Saúl, o Jorginho, pode ser o Jorginho com o Pulgar, porque opções não falta. Vou querer marcar logo em cima lá, sei que ele está com uma zaga lenta. Vou meter o Samuel Lino para marcar pressão de um lado, Prata por dentro, Luiz Araújo pelo outro lado, Arrascaeta vindo mais um pouco por trás. Pode ser também, a gente não sabe o que passa na cabeça do Felipe Luiz, porque há um aval dele na contratação do Saúl e do Lino, que vem do Atlético de Madrid. E não foi um jogador barato. O jogador mais caro da história do Flamengo, que foi contratado para estar vivendo nesse momento, de repente pode ficar no banco. Pode, mas de repente pode jogar também. O Felipe Luiz, o quê? Eu queria a cara, mandei trazer, jogador mais caro da história, com Boto, vai jogar sim. Pode ser isso também. Para marcar em cima ali, jogadores leves, marcar lá a pressão. Com o Prata, que o Prata já falou, o Bruno Henrique falou outro dia que não vai jogar de centroavante. Não é a praia dele, mas se precisar ele pode jogar. Mas o Prata, eu já vi falar que o lugar que ele mais gosta de jogar é ali, como falso 9. O Prata já falou isso. Então, as opções são muitas para um jogo muito decisivo, que te leva ao final de Libertadores, onde você tem uma vantagem. Pressão vai ter. Pode ser que o Atlético de Madrid seja menos ou mais, mas o time grande e que tem que chegar em competições e jogadores caros, quando não joga bem, vem a crítica, né? Só que não vamos esquecer que o Lino, o Saúl, o Royal não tem 3 meses de Flamengo, não tem 90 dias. Só que é o Flamengo que se cobra para estar chegando às finais de tudo. O Mundial de Clube foi eliminado pelo Bayern de Munique, que é um gigante. Na Copa do Brasil ali, nos pênaltis, caiu. Mas vai ser muito cobrado para que esteja na final da Libertadores e que ganhe o Campeonato Nacional, que não ganha há muito tempo. Isso vai ser, então, quem vai ser cobrado? Os atletas. E quem são os atletas? Os de ponta. Os que chegaram para fazer e resolver. Não tem aquela paciência na bola que nem tem em outras modalidades. Eu lutei agora MMA. O Popó lutou com lá o Vanderlei Silva. Ao vivo, imbecil. Tá ao vivo, imbecil. A gente tá escutando. Vazou, Tico. Me ligaram a parada tava no mute. As paradas vazam, Tico. Zé Lia celular vazou, hein? Tô ao vivo, imbecil. Ele falou agora. Fala. Então tem isso. Tem isso tudo, vai ser cobrado sim. O que o Roberto Carlos falou pode ser também que o Atlético de Madrid não é o que se parece, que é um pobre coitado em relação a Barcelona e Real Madrid. Mentira. Talvez gaste mais do que os dois em contratações. Gasta mesmo. Gasta. Acho que em relação ao Lino, tinha uma diferença que lá ele não era o jogador mais caro. Ele era um dos 14, 15 que rodava ali. Vai cobrar do Griezmann, vai cobrar do Álvares. Do Álvares, ele jogava mais à vontade. Sim. No Flamengo, ele é o jogador mais caro da história do Flamengo. Que nem o Emerson Royal. Chegou no segundo jogo, o Flamengo estava vaiando ele. Sim. Aí ele foi, deu entrevista que lesionou o tornozelo ali, só podia correr em linha reta, não podia fazer, estava sem mobilidade. Mas vai ser cobrado, pô. O Pedro, que já ganhou tudo, é cobrado pra caramba.